Existe uma forma de pedir dinheiro que mantém você exatamente no mesmo lugar. E quase todo mundo faz isso sem perceber. Não estou falando apenas de palavras. Estou falando da energia interna com que você pensa, sente, decide e se movimenta. Muita gente diz que quer prosperar. Muita gente ora. Muita gente pede. Muita gente até trabalha muito. Mas por dentro, continua se sentindo pequena, atrasada, culpada, insegura, dependente, como se estivesse sempre tentando convencer a vida a lhe dar uma chance. E é aí que tudo trava. Porque o dinheiro não responde só à sua necessidade. O dinheiro responde, principalmente, à forma como sua mente foi treinada para lidar com valor, merecimento, direção e ação. Napoleão Hill passou anos estudando homens que construíram riqueza, influência e resultados acima da média. E uma das conclusões mais fortes dele foi simples. A riqueza não começa na conta. Ela começa em um padrão mental. Antes do dinheiro aparecer externamente, alguma coisa precisa mudar internamente. É por isso que hoje eu quero te mostrar uma lei que poucas pessoas realmente entendem. Uma lei que não tem a ver com superstição. Não tem a ver com mágica. E também não tem a ver com ficar repetindo frases vazias esperando que o universo faça o trabalho sozinho. Tem a ver com alinhamento. Quando a sua mente sai da carência e entra em direção, a sua percepção muda. Quando a sua identidade muda, a sua postura muda. Quando a sua postura muda, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, o seu resultado financeiro começa a obedecer a uma lógica diferente. O primeiro erro de quem vive implorando dinheiro é este. Essa pessoa transforma o dinheiro em salvador. E quando o dinheiro vira salvador, você perde força diante dele. Você fala com medo. Você vende com culpa. Você cobra com insegurança. Você adia conversas importantes. Você se sabota quando surge uma oportunidade. Você quer receber, mas ainda se sente desconfortável em ocupar o lugar de alguém que entrega valor de verdade. Esse é o ponto central. O dinheiro não chega com constância para quem internamente ainda se posiciona como alguém que pede permissão para existir. Ele flui com mais força para quem assume responsabilidade, clareza e valor. Napoleão Hill falava do desejo ardente. Mas muita gente entende isso errado. Desejo ardente não é desespero. Desejo ardente não é ansiedade. Desejo ardente não é obsessão emocional. Desejo ardente é direção concentrada. É quando você sabe o que quer. Sabe por que quer. Sabe o que está disposta a fazer. E para de desperdiçar energia em dúvida, culpa e dispersão. Talvez o seu problema não seja falta de vontade. Talvez o seu problema seja excesso de imploração interna. Você diz que quer prosperar, mas dentro de você ainda existe uma voz dizendo: isso não é para mim. Vai dar errado. Não sou boa o suficiente. As pessoas não vão pagar. Quem ganha bem quase sempre está fazendo algo errado. Dinheiro só traz problema. Percebe? A boca pede abundância. Mas a mente continua fiel à escassez. E uma mente dividida não sustenta expansão. Existe um princípio antigo que continua verdadeiro? A sua vida sempre começa obedecendo aquilo que você aceita como verdade dentro de si. Se por dentro você continua associado à falta, à vergonha e à limitação, então mesmo quando uma porta se abre, você entra nela com medo. E medo constante enfraquece decisão. Enfraquece comunicação. Enfraquece presença. Enfraquece constância. É por isso que tanta gente ora, pede, deseja, e continua girando em círculos. Não porque Deus não ouça. Não porque o destino esteja contra ela. Mas porque a mente dela ainda não aprendeu a cooperar com aquilo que ela diz querer. E aqui está a lei. Você para de repelir prosperidade quando para de se enxergar como alguém carente de autorização e começa a se enxergar como alguém responsável por gerar, administrar e multiplicar valor. Isso muda tudo. Porque a partir desse ponto, o dinheiro deixa de ser um prêmio emocional. E passa a ser consequência. Consequência da clareza. Consequência da coragem. Consequência da utilidade. Consequência da consistência. Consequência da identidade certa. Napoleão Hill também dizia que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas repare bem. Não basta imaginar.
Não basta desejar. Não basta se emocionar. A crença real não nasce no entusiasmo de 5 minutos. A crença real nasce quando o pensamento, emoção e ação começam a andar na mesma direção. É aí que a sua mente para de mandar sinais confusos. E eu quero te propor algo diferente agora. Em vez de pedir dinheiro como quem implora socorro, quero que você mude a pergunta. Pare de perguntar: como faço para o dinheiro vir até mim? E comece a perguntar: quem eu preciso me tornar para que o dinheiro confie em mim? Essa é uma pergunta muito mais poderosa. Porque ela tira você do lugar de espera e coloca você no lugar de construção. Quem você precisa se tornar? Alguém mais claro? Mais disciplinado? Mais visível? Mais confiante? Mais estratégico? Mais excelente? Mais organizado? Mais objetivo ao comunicar o que faz? Talvez o dinheiro que você quer não esteja longe. Talvez ele só ainda não reconheça a constância suficiente em você. E eu sei que isso pode incomodar. Mas é libertador. Porque significa que a chave não está totalmente fora. Ela começa dentro. A partir de hoje, você precisa observar 3 coisas. A primeira é a sua linguagem. Como você fala de dinheiro quando ninguém está ouvindo? Como você fala do seu trabalho? Como você fala do seu valor? Quem se diminui em silêncio geralmente também se diminui em público. A segunda é a sua imagem interna. Quando você pensa em receber mais, seu corpo expande ou contrai? Você sente paz ou culpa? Você sente dignidade ou estranhamento? Porque o corpo revela crenças que a boca tenta esconder. E a terceira é a sua ação. Você está realmente se movendo na direção da prosperidade? Ou está apenas consumindo conteúdo sobre prosperidade? Tem gente que passa anos ouvindo frases fortes, vídeos intensos, discursos inspiradores. Mas continua adiando a proposta que precisa enviar. Continua escondendo o trabalho. Continua com medo de cobrar. Continua sem melhorar a oferta. Continua esperando o momento ideal. E o momento ideal quase sempre é uma desculpa elegante para não se expor. Napoleão Hill estudou pessoas que decidiram agir antes de se sentirem completamente prontas. Não de forma irresponsável, mas de forma comprometida. Elas entenderam que clareza nasce no movimento. É por isso que a sua vida financeira pode começar a mudar muito antes de uma grande oportunidade aparecer. Ela começa a mudar quando você organiza o que oferece. Define o valor que quer alcançar. Entende qual problema resolve. Assume sua responsabilidade. E passa a agir todos os dias como alguém que constrói, e não como alguém que implora. Esse é o ponto de virada. Prosperidade não combina com postura de mendicância emocional. Prosperidade combina com mente firme, coração limpo e ação repetida. E eu quero te dizer uma coisa importante. Não há problema em desejar dinheiro. O problema é desejar dinheiro sem estrutura interna para sustentá-lo. Porque quando o dinheiro entra em uma mente desorganizada, ele vira ansiedade. Quando entra em uma identidade fraca, ele vira culpa. Quando entra em uma vida sem direção, ele se perde. Por isso, antes de aumentar a entrada, você precisa fortalecer o recipiente. Você precisa crescer por dentro. Precisa parar de romantizar a dificuldade. Precisa parar de associar sofrimento com pureza. Precisa parar de tratar prosperidade como algo distante da espiritualidade. Dinheiro nas mãos erradas destrói. Mas nas mãos certas, constrói. Cuida. Protege. Expande. Liberta. Serve. A questão nunca foi apenas ter dinheiro. A questão é: quem você é quando o dinheiro chega? Se você quer aplicar essa lei de verdade, faça isso ainda hoje. Pegue um papel. Escreva com clareza qual valor você deseja construir nos próximos 30 dias. Não um valor fantasioso. Um valor claro. Desafiador. Mas possível. Depois escreva por que esse valor importa. O que ele representa? O que ele resolve? O que ele sustenta? Qual missão, qual paz, qual avanço ele permite? Em seguida, responda a pergunta mais importante de todas. Que tipo de pessoa eu preciso ser nos próximos 30 dias para merecer sustentar esse próximo nível?
Escreva sem pressa. Talvez você precise ser mais visível. Talvez precise ser mais constante. Talvez precise parar de se sabotar. Talvez precise fazer uma proposta por dia. Talvez precise aprender a vender sem culpa. Talvez precise melhorar a forma como apresenta aquilo que faz. Talvez precise encerrar um ciclo interno de vergonha financeira. Depois disso, escolha uma ação objetiva para hoje. Uma só. Mais real. Não um grande plano para algum dia. Uma ação concreta para hoje. Enviar aquela mensagem. Publicar aquela oferta. Ajustar sua página. Retomar um contato. Gravar um vídeo. Organizar seu serviço. Definir seu preço. Fazer uma proposta clara. Porque a mente só começa a acreditar de verdade naquilo que vê você fazendo. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Quando você age em coerência, você começa a se respeitar mais. E quando começa a se respeitar mais, passa a se comunicar melhor. Quando se comunica melhor, gera mais confiança. Quando gera mais confiança, gera mais oportunidade. Quando gera mais oportunidade, o dinheiro encontra caminho. É assim que a mudança acontece. Não é do nada. Não é por sorte. Não é por imploração. É por alinhamento. E talvez seja exatamente isso que faltava para você. Não mais pedir com desespero. Não mais esperar como quem depende de um milagre isolado. Mas assumir uma nova postura. Mais forte. Mais limpa. Mais madura. Mais consciente. Uma postura em que fé não substitui a ação. Fé sustenta a ação. Uma postura em que espiritualidade não substitui responsabilidade. Espiritualidade orienta a responsabilidade. Uma postura em que prosperidade deixa de ser fantasia e passa a ser consequência de uma mente que finalmente entrou em ordem. Então escute isso com atenção. O dinheiro não começa a respeitar você quando você o idolatra. O dinheiro começa a respeitar você quando percebe que a sua identidade não depende dele para existir. Quando isso acontece, você para de correr atrás com desespero. E começa a construir com autoridade. E é nesse momento que a vida muda. Porque você finalmente entende que prosperidade não é implorar mais. É se alinhar melhor. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários uma frase simples. Eu vou parar de implorar e começar a construir. E se esse vídeo te ajudou a reorganizar sua mente, se inscreva no canal. Porque nos próximos conteúdos eu vou aprofundar exatamente esse ponto. Como transformar fé, clareza e ação em uma mentalidade realmente capaz de sustentar crescimento. Guarda isso. O que você repete, você fortalece. O que você fortalece, você vive. E o que você vive por tempo suficiente em se torna destino.